Nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma forma bem fácil e bem simples como funciona a economia brasileira, para você entender de uma vez por todas todos os detalhes que você nunca conseguiu entender. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te falar um pouquinho mais sobre como funciona a economia brasileira, como que o Banco Central define se ele vai subir ou vai abaixar a taxa de juros, quais são as consequências dessas variações na taxa de juros, como que ele controla a inflação, o PIB e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Primeiro de tudo, o que é a taxa Selic? Ela nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Tudo que acontece na economia, os empréstimos, os financiamentos, os investimentos de renda fixa, de renda variável, a inflação, o PIB, tudo isso depende direta ou indiretamente de variações da taxa Selic. E é um pouquinho sobre cada um desses tópicos que eu falei aqui que a gente vai passar ao longo do vídeo. E aí, antes da gente explicar os efeitos da taxa Selic, a gente precisa entender sobre a atividade bancária. Como que um banco ganha dinheiro? Qual é o modelo de negócios de um banco? Basicamente, o banco pega o dinheiro emprestado a uma taxa e reempresta esse dinheiro a uma taxa mais alta e ganha com essa diferença entre essas duas taxas. Acontece que o custo de captação dos bancos, ou seja, quanto que o banco paga para pegar dinheiro emprestado, é muito próximo do custo da Selic. Isso acontece porque uma das alternativas que o banco tem para pegar dinheiro emprestado é justamente lá no Tesouro Nacional. E a média desses empréstimos que acontecem lá no Tesouro Nacional é justamente o que a gente chama de taxa Selic. Isso significa que, com a Selic mais baixa, os bancos pagarão menos dinheiro para quem empresta para ele. E, consequentemente, eles também vão cobrar menos dos tomadores de empréstimo lá dentro. Com isso, eles conseguem manter o que a gente chama de spread bancário, que é justamente essa diferença entre as taxas. Se o custo de captação cai, o que ele vai repassar vai cair também, e se o custo de captação aumenta, o que ele vai repassar aumenta também. Agora que você entendeu isso, vamos para o ponto-chave desse vídeo. Por que a Selic sofre alterações e quais as consequências dessa alteração? Entre vários outros motivos, o principal fator para variações da taxa Selic é justamente o controle de inflação. Funciona mais ou menos assim. O Conselho Monetário Nacional, ou seja, o órgão máximo do sistema financeiro aqui no Brasil, ele define a meta de inflação para um determinado período. E ele delega essa meta de inflação para o Banco Central, que através do Copom, o Conselho de Política Monetária, vai definir quais medidas econômicas que eles vão adotar para conseguir alcançar essa meta de inflação. E uma das medidas mais comuns a serem adotadas é justamente variações na taxa de juros. Quando a inflação está abaixo da meta, o Banco Central tende a reduzir a taxa Selic justamente para tentar estimular um pouco a economia, estimular o consumo e com isso aumentar a inflação de novo para chegar um pouco mais próxima da meta. E funciona da seguinte forma: com uma Selic mais baixa, os investimentos de renda fixa estão remunerando menos os investidores, já que a rentabilidade desses investimentos estão diretamente atreladas ao valor da taxa Selic, né? Então, como a Selic menor, os investimentos de renda fixa pagam menos. E com isso, os investidores tendem a resgatar esse dinheiro, porque é mais vantajoso resgatar esse dinheiro agora, usar esse dinheiro agora, do que investir e ter um retorno pequeno lá na frente. Por outro lado também, os bancos, com a Selic mais baixa, eles tendem a cobrar menos por empréstimos. Então, pessoas tendem também a pegar mais dinheiro emprestado para usufruir desse dinheiro agora, né? Elas podem financiar um carro, uma casa ou simplesmente pegar o dinheiro emprestado para fazer o que elas bem entenderem. Juntando esses dois fatores, seja investidores, pessoas físicas, pegando o dinheiro que estava investido para gastar agora e pessoas deficitárias pegando o dinheiro emprestado também para consumo, isso tudo é muito dinheiro disponível para consumo. Mais consumo é mais demanda pelos produtos, serviços, e mais demanda significa aumento do nível de preços pela lei da oferta e demanda. Então, com isso, a inflação tende a aumentar também. E o contrário de tudo isso que eu falei também é verdadeiro. Quando a inflação está muito alta, está acima do esperado, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros, porque com isso os investimentos de renda fixa ficam mais vantajosos, as pessoas vão investir lá dentro, os empréstimos ficam mais caros, então as pessoas pegam menos dinheiro emprestado, então isso tudo é menos dinheiro para consumo, menos demanda e menos inflação também. E agora, quais são os efeitos de variações da taxa Selic
para a população em geral e também para as empresas. Antes de falar isso, eu gostaria de pedir, se você estiver gostando desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo para outras pessoas saberem também que esse conteúdo é de valor para você e pode ser também para elas. Então deixando esse like vai ajudar bastante a gente aqui no canal, beleza? As empresas precisam pegar dinheiro emprestado para fazer as suas atividades, para manter a empresa rodando. E se engana quem pensa que empréstimo é negativo para a empresa. Desde que esteja em níveis saudáveis de dívida, ter dívida é vantajoso para a empresa, mas isso é tema para um outro vídeo. O fato é que, com o custo desses empréstimos caindo, ou seja, isso resultado de uma Selic menor, fica mais barato para a empresa pegar dinheiro emprestado e ter esse dinheiro no caixa, além de que é menos dinheiro saindo do caixa com pagamento de juros. Ou seja, com mais dinheiro disponível, a empresa pode desenvolver novos produtos, pode contratar novos funcionários, pode aumentar o salário daqueles que estão sendo bem produtivos, ela pode investir em produção para vender cada vez mais produtos. Isso, junto com aqueles fatores que eu falei de aumento do consumo, isso tende a aumentar os lucros das empresas ao longo do tempo. Com as empresas ganhando mais, tendo mais lucros, os investidores de renda variável, nós que investimos em ações, tendemos a ganhar mais também, porque ou a empresa vai distribuir aqueles lucros cada vez maiores, ou a valorização da ação vai acompanhar o crescimento desse lucro. Afinal, bolsa é lucro no longo prazo. Se a empresa é lucrativa com lucros crescentes, a valorização da ação vai acontecer consequentemente. E além disso, a população sai ganhando também, porque se as empresas têm mais dinheiro disponível, elas tendem a contratar mais pessoas para desenvolver os seus produtos, para aumentar a sua produção, para entrar em contato com os clientes, enfim. Se as empresas estão precisando contratar mais, o desemprego vai diminuir, então mais pessoas vão estar empregadas, ou pelo menos as pessoas que estão já empregadas vão ter um salário maior. Por todos esses motivos que eu falei aqui, uma Selic baixa, uma Selic em queda, é extremamente positiva para o país. Nós estamos vivendo num cenário que nós estamos virando o inferno para os rentistas, aquelas pessoas que têm patrimônio, colocam ali na renda fixa sem risco e ficam simplesmente vivendo de renda. Estamos virando o paraíso dos empreendedores, pessoas que investem na atividade produtiva, na economia real, que geram empregos e desenvolvem o país. Tirando todo esse caos do coronavírus agora no início do ano, até antes disso estava sendo a realidade e isso tende a continuar. Mas o fato é que Selic mais baixa, as pessoas investindo cada vez mais no setor produtivo, é isso que leva o país para frente. Países mais desenvolvidos têm taxas de juros baixíssimas e nós estamos caminhando para cobrir um pouco esse prejuízo histórico que a gente teve. Desde os anos 2000, anos 90, a gente sempre teve taxas de juros altíssimas, inflação altíssima, e isso vai freando a economia ao longo do tempo. E com essa queda recente da taxa de juros, a gente está caminhando para ser cada vez mais ter um perfil um pouco mais de país envolvido, que as pessoas estão investindo na economia. E a gente vai começar a perceber daqui para frente que são os empreendedores, a iniciativa privada que leva o país para frente. É ela que investe em empregos, é ela que investe e resolve problemas da sociedade com novos produtos e serviços. É a iniciativa privada que faz o país andar. Enfim, por hoje é só. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos de investimento, de economia, de finanças, porque é isso que eu posto aqui todas as semanas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.